eu sou a professora Giancarla Bombonati e vamos de língua portuguesa agora, um assunto bem interessante que é gêneros textuais. Então, os gêneros textuais, a gente fala que gênero textual é a forma como um texto se apresenta, tá? Tá, mas e qual a diferença entre tipologia textual e gênero textual? Não é a mesma coisa? Não. Tipologia é como o discurso é feito, como as frases são organizadas. E gênero textual é a cara do seu texto. Por exemplo, nós podemos ter dentro de um gênero textual as tipologias textuais, por exemplo. Pode haver sem problema nenhum. Vamos fazer uma diferença aqui. Nós temos aqui, ó, a palavra, coloquei aqui como exemplo, a palavra calça e calça jeans, tá? Calça é um tipo de roupa, por exemplo, calça. Não importa como venha, mas a calça tem que ter um padrão, né? Tem, claro, se usar nas pernas, porque tem que ser calça para isso que serve. Então, isso é como se fosse uma tipologia textual. Esse é um padrão. Agora, eu posso ter calça jeans, calça de moletom, calça rasgada, vários tipos de calça larga, calça justa. Então, aqui é como se fosse o tipo textual e aqui o gênero textual. As várias formas que você pode encontrar alguma coisa. Então, isso é gênero textual. Por exemplo, calçado. Calçado, a gente sabe que calçado você usa nos pés, beleza. Isso é um tipo textual. Agora, chinelo, tênis, sapato social, com salto, sapatilha, é como se fossem os gêneros textuais. Então, sempre quando eu falo em gêneros, é como aquele texto se apresenta, a forma como ele está. Se é um texto que tem imagem, que não tem imagem, linguagem verbal ou não verbal. Se é um texto que vai trabalhar com uma informação, se é um texto que vai trabalhar com uma crítica, com uma piada, uma reflexão, uma imagem, tudo isso é gênero textual. Então, existem as tipologias textuais, a gente consegue delimitá-las. Agora, os gêneros são infinitos. Eu posso ter muitos gêneros textuais. O que acontece? Cada gênero vai ter uma finalidade e nós temos diversos por aí, tá? O que nos ajuda a entender um pouquinho a gente chama de esferas de circulação, ou seja, onde esses gêneros textuais circulam, onde eles se encontram, onde eu posso encontrá-los. E eles vão aparecer em inúmeros lugares. Aqui eu vou destacar apenas alguns lugares mais comuns, mas os gêneros são muitos. E isso você só vai perceber às vezes no texto. Às vezes você pega um texto que ele mistura até os gêneros também. Então, por isso que é uma parte difícil de você delimitar com precisão alguma coisa ou outra. Então, por exemplo, no dia a dia, nessa esfera cotidiana social, você pode encontrar aí fotos. Tá, mas fotos é um texto? Tudo que produz sentido é texto, tudo. Pode ser apenas um texto com imagem, é um tipo de texto. Por exemplo, uma placa de trânsito. Ela pode ter nenhum tipo de palavra, mas a própria imagem produz um significado. Então, essa placa de trânsito é um texto, porque ele produz um significado. Então, por exemplo, no dia a dia eu posso encontrar fotos, receitas, bulas, vários gêneros textuais. Na linguagem literária ou artística, você pode encontrar fábulas, crônicas, poemas, uma atenção especial às crônicas. Isso é muito cobrado pelas bancas, especialmente bancas de tribunais, porque as crônicas são textos em que você pega um conteúdo do dia a dia e desse conteúdo você estabelece uma reflexão. Você trabalha com um tipo de pensamento, uma crítica pode vir. Então, daqui a gente tem as crônicas. Por isso que é legal a gente saber e é muito cobrado, tá? Então, em relação às crônicas, pode marcar aí que é um dos gêneros textuais que mais aparece nas provas de concurso. Então, veja que nós temos várias esferas. Temos também esfera científica? Lógico que temos. Aqui você pode ter um relatório de pesquisa, você pode ter uma dissertação de mestrado. Então, são textos que têm uma característica de estar ligados à ciência, à pesquisa, a divulgar resultados, por exemplo. Área escolar, um seminário, você pode ter apenas uma parte que é oral, você pode ter simplesmente alguns gêneros que são orais.
não escritos. Um debate pode ser apenas oral, não ter nada de escrito, e também vai ser um tipo de texto. Área jornalística, tiras, charges, claro que nós temos outras, tá? Eu destaquei aqui as tiras e as charges, porque isso aqui também aparece muito em provas de concurso, tá? Você vai encontrar bastante, um número bem legal de charges, tiras, histórias em quadrinhos que aparecem aqui em provas de concurso. No seu material você tem assim mais exemplos, tá? Só que estou destacando alguns deles. Você tem mais exemplos de textos que podem sim aparecer para você entender como isso acontece. Na área política, na esfera de circulação na política, você pode encontrar debates, pode aparecer, os fóruns, discursos, claro, que são feitos em comícios, por exemplo, então a ideia da política. Na área jurídica, uma procuração, uma lei, um decreto, uma norma, então aqui você tem a área jurídica. Na área midiática, aí as mídias como um todo, um blog, um site, uma página, um tipo de homepage, tudo que envolve a parte de mídia, você tem a esfera midiática. Isso pode aparecer de diversas maneiras, tá? E o que eu tenho que estudar especificamente? O que eu tenho que ter isso bem certo para eu poder usar para minha prova? Porque se eu usar tudo, é muita coisa, você nunca vai ter fim. O que acontece? Quando a gente trabalha com um tipo de gênero textual, alguns são mais evidentes, alguns aparecem mais. No seu material, nós temos alguns exemplos aqui. Então, eu deixei para você exemplos de alguns gêneros textuais. Claro que eu não vou falar de todos eles pontualmente, porque esses gêneros textuais, eles têm cada um uma certa característica. O que eu vou destacar aqui? No seu material, você tem todos eles ali, um exemplo prático deles, tá? Vou destacar alguns que são mais evidentes em provas, mas todos eles são importantes. Então, por exemplo, o artigo. Você pode ter aqui artigo de opinião, que é muito encontrado em provas. A base do artigo, por exemplo, o artigo é um texto dissertativo, porque você fala sobre algo e tem uma opinião marcada ali. Você vai encontrar muito emprego de primeira pessoa, porque a pessoa escreve e mostra a opinião dela mesma. Então, o artigo aparece bastante. E o que você mais vai encontrar em jornais e revistas é, sim, a presença de artigos. Por isso que eles são mais cobrados, porque eles são muito mais usados no dia a dia. Aqui nós temos a ato, atestado, apostila, a carta. Carta também você pode ter uma carta pessoal, uma carta formal, uma carta que envolve algo importante, uma carta só do dia a dia, uma carta fictícia, uma carta verdadeira. Então, o que você vai entender? Geralmente na carta você vai ter a presença da interlocução, tá? Porque você vai sempre conversar, interlocução. Opa! Na carta você sempre vai ter um interlocutor. Então essa presença aqui da interlocução é bem importante na carta. A charge também, a charge ela envolve o que a gente chama linguagem verbal e não verbal, tá? O que é a linguagem verbal? A presença de palavras. E o que é a linguagem não verbal? A linguagem não verbal é a presença de imagens. Então a charge mistura isso, tá? Tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. E as duas são importantes, elas se complementam. A certidão circular, aí o conto aparece sim, aparece, porque o conto é um texto literário e ele está ligado muito ao emprego de semântica. No conto você vai ter linguagem figurada, você vai ter emprego de metáforas. Então aparece muito isso em contos, por isso que é uma parte também que pode aparecer bastante. As crônicas também, a crônica é sempre alguma coisa que envolve o cotidiano, tá? Marcas importantes da crônica, algo que é cotidiano e geralmente a crônica ela tem uma marca de reflexão, de crítica, bem evidente aqui. A declaração, editorial, ensaio, entrevista, você pode ter, é bem comum você encontrar entrevistas como texto de apoio para as provas, edital, fábula. O que é uma fábula? Certeza que você sabe. Lá você estava lá na quinta série ou sexto ano agora, o Leão e o Ratinho. Então a fábula sempre é uma narrativa em que a gente fala que existe uma personificação. O que é isso?
Personagens que não são vivos, por exemplo, uma caneta, ou que não têm emoções humanas, por exemplo, um cachorro, um leão, eles adquirem características humanas, pensam como humanos, agem como humanos. Isso é personificação. Histórias em quadrinhos que são muito parecidas com as charges, porque você vai ter aqui linguagem verbal e linguagem não verbal também, tá? Aparece muito aqui. As histórias em quadrinhos você vai ter um pouco de narrativa, tá? Então você vai perceber aqui que existe a presença de uma narração, porque você tem uma história a ser contada em forma de quadrinhos. Temos a novela é uma forma de texto como se fosse um conto maior. Você vai ter personagens, ambiente, tudo isso. Aí a notícia, o ofício, o parecer, a propaganda, o poema. Poema, sim, você vai encontrar nas provas. É muito comum você encontrar, sim, os poemas. Às vezes assusta um pouco, né, a presença de poemas, mas pode sim, a banca pode explorar tanto aspectos gramaticais quanto aspectos semânticos. Aí temos a reportagem, requerimento, relatório e portaria. A diferença entre reportagem e notícia, por exemplo, a notícia, ela simplesmente reproduz um fato naquela hora. Aconteceu um acidente agora, pronto, vou lá e noticio. A reportagem, ela pega um fato importante que já aconteceu há um pouquinho de tempo e traz pesquisas, traz informações, traz um pouco a mais. Não é só relatar o fato, é relatar e trazer informações adicionais. E a notícia acontece geralmente próximo ao momento do acontecimento. E a reportagem é um pouco mais distante. Mas ambas têm essa ideia de trabalhar com a noção de contar algo e trazer quem, quando, onde, como aconteceu. Então aqui temos gêneros textuais. É muita coisa, Giancarla, pra caramba. O que eu sugiro para você? O material está bem amarradinho para você ter ali em suas mãos já o que é mais importante para você entender e deduzir como é identificar um gênero textual. A ideia é sim, ter acesso a esse conteúdo e perceber que os gêneros textuais são muitos. O que é que você tem que cuidar? Sempre, independentemente do gênero, sempre há uma intenção. Todo texto ele é feito com algum objetivo. E essa é a sua perspectiva quando vai ler um texto. Tem que entender assim, qual é o objetivo desse meu texto? Falar sobre um assunto apenas, refletir sobre algo, trazer um sentimento, trazer uma exposição de alguma coisa. Aí é isso que você tem que cuidar. E ainda amarrada à parte de gêneros textuais, nós temos também a parte de intertextualidade, que é algo também cobrado na hora de construir um texto. A intertextualidade, ela faz parte do processo de construção de um texto. Então, me acompanhe agora para a gente matar o conteúdo de intertextualidade. Agora vamos falar um pouco de intertextualidade, tá? O que vem a ser a intertextualidade? É o seguinte, nós temos aqui a ideia que nós temos um diálogo entre textos, tá? Por quê? Quando você cria um texto, pode haver uma relação com outro que já existe. Então, a intertextualidade é a relação existente entre dois textos. Um que você cria, um que é criado e um que já existe. É muito comum, quando você constrói um texto, você acabar usando outros textos de apoio, de forma direta ou indireta, ou seja, de forma implícita ou explícita, tá? Então, você pode criar um texto e usar algo que você já conhece, alguma coisa que você já leu ou já viu e inserir no seu texto, de forma direta ou indireta, que é implícito ou explícito. E isso acontece, é muito comum acontecer isso. Então, a intertextualidade, ela aparece no processo de criação de um texto. Quando você cria um texto e você usa alguma coisa que já existe e coloca no seu texto, isso é intertextualidade. Algumas são bem evidentes, outras não. Mas é importante você perceber isso, tá? No processo de criação de um texto. E às vezes fica bem evidente quando você lê um texto e pensa, isso aqui eu já li de alguma maneira. Eu trouxe aqui para nossa aula um exemplo, quero que você me acompanhe. Então, temos o seguinte, nós temos a Canção do Exílio, que é o nosso texto origem, tá? O texto que foi realmente criado, né? O texto de origem, que é de Gonçalves Dias. Então, o texto fala assim, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Aqui é a canção original do Gonçalves Dias. Aí ele continua. E faz ali todo o texto, termina assim. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canto sabiá. Aí nós temos o texto que é Canto de Regresso à Pátria, do Oswald de Andrade, que foi criado a partir desta canção do exílio. Aí você percebe o seguinte, como é que você sabe que existe uma intertextualidade? No texto que foi criado, a partir do texto de origem, você percebe o quê? Ou uma semelhança em estrutura, ou uma semelhança na ideia, na intenção. Sempre tem algo que é muito comum. Então, por exemplo, quando se fala assim, minha terra tem palmares onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Então, perceba que, de alguma forma, existe alguma semelhança em estrutura ou em o que é sendo dito. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Outra terra, amor e rosas, eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então veja que é um texto criado a partir de um texto clássico, muito conhecido na literatura, e é feito um outro texto a partir dele. Isso é intertextualidade. Esse jogo que existe, essa mistura. Então aqui dá para perceber que é um tipo de construção explícita, porque você percebe que o autor já usou um poema, usou em versos, estrofes, tentou fazer umas rimas parecidas, usou um pouquinho, minha terra tem palmares, né? Usou palavras parecidas. Essa construção é bem interessante, porque você percebe de forma explícita que realmente isso é uma parte de um outro texto. Aqui, você viu que o texto inteiro foi criado a partir de outro. E a intertextualidade não é só isso, não. Eu pode ter um texto recriado e ter um parágrafo que se remete a um texto que já existe, uma frase que remete a algo que já existe. Então, ela é um pouquinho ampla. Por isso, vamos ver alguns tipos agora de intertextualidade. Olha só, temos a citação. Isso daqui você vai encontrar bastante em textos das provas e você também pode usar, às vezes, numa redação. O que é a citação? É a transcrição de uma fala, não só da fala de alguém, tá? Você pode, por exemplo, transcrever um tipo de lei, segundo a Constituição Federal, é isso. Então, a citação, você cita a fala de alguém, você tem que dizer que a pessoa é quem disse isso, segundo Bechara, segundo tal pessoa, conforme tal autor. Aí você marca uma citação, ou seja, você criou o texto e você usou isso daqui como um recurso de intertextualidade. A pessoa que lê já sabe que você não é uma fala sua, você usou algo que já existe. Então, aqui é um exemplo de uma intertextualidade. Temos também a epígrafe. A epígrafe é quando aparece muito, por exemplo, em textos acadêmicos, ou quando você quer fazer um texto e quer colocar uma passagem para iniciar. Você coloca a passagem de um texto que já existe, diz de quem é aquele texto, coloca como se fosse uma reflexão, ou você quer abrir um texto. Você quer começar um texto e coloca a fala de alguém, a frase, uma frase bonita. Você já ouviu a frase de alguém e você coloca aquela frase, é uma epígrafe. A partir daquela frase você começa o seu texto, como se fosse um pontapé inicial para começar a falar sobre alguma coisa. Isso é a parte da epígrafe, tá? Não vai encontrar muito isso nas provas, você pode encontrar às vezes no meio de um texto ali, não é tão comum, mas pode aparecer. A paráfrase, bom, a paráfrase aqui, a minha dica é que você entenda esse conceito e saiba como isso daqui é importante, por exemplo, na hora de você fazer às vezes uma redação, tá? O que é uma paráfrase? Você vai reafirmar a ideia de alguma coisa, é uma reafirmação de ideias, tá? Só que a paráfrase, ela é um novo texto a partir de algo que já existe. Então, por exemplo, você tem lá um texto de apoio que fala sobre a violência contra as mulheres, tá? E você tem lá um texto e tem a opinião.
Você pode reescrever aquele texto mantendo a mesma ideia, mantendo a mesma progressão de texto, o mesmo raciocínio, mas usando outras palavras, reconstruindo, reorganizando e criando um novo texto. A diferença é que na paráfrase não pode haver cópia de trechos, não posso copiar uma frase. Você vai reescrever um texto a partir de outro, mas sem fazer cópias. E isso é uma paráfrase, tá? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma redação, você pode até trazer algo que você já conhece, mas sem copiar literalmente, tá? Então, isso é paráfrase. A paródia, aqui eu não estou falando de paródia que a gente aí ouve no dia a dia, não é paródia assim no dia a dia, é paródia enquanto a intertextualidade. A paródia é quando você recria um texto, existe um texto de origem, um texto fonte. Você recria aquele texto, mas recria subvertendo aquele texto, indo diferente na ideia contrária, ou você faz uma forma de ironia, ou uma crítica, ou uma sátira. A ideia é pegar um texto de origem e reconstruir aquele texto com outro tom, mudando e subvertendo aquele tema. Isso é paródia, tá? A ideia dela é essa, e tem que ter marcada a ideia da ironia, da crítica, da sátira, da subversão, da reflexão. Isso aparece muito na paródia. Diferentemente do pastiche. O que é o pastiche? É quase uma paródia. A ideia do pastiche é assim, é feita uma imitação de alguma coisa. Então, por exemplo, você pega um texto que já existe e faz uma recriação daquele texto. Ou você pega vários textos e recria num só. A diferença é que o pastiche é uma imitação mesmo, você vai perceber que tem uma imitação direta de alguma coisa, só que não há críticas, não tem ideia de fazer crítica, não é para fazer uma reflexão, nada, é simplesmente você reproduz um texto, muito usado em músicas, em imagens, tá? Bastante usado mesmo, a ideia do pastiche aqui. Aí temos a referência ou a alusão. A referência ou alusão, assim, nós temos a citação direta, segundo tal pessoa. Citação direta, você percebe que aqui, na citação direta, você marca quem disse alguma coisa. Na alusão aqui, existe uma insinuação de que alguém disse algo, ou você faz referência a algum nome histórico importante, mas não é algo explícito. Só vai perceber a alusão quem conhece o texto de referência, por exemplo. Então, a alusão ela é muito assim, só é percebida quando a pessoa conhece o texto de origem. É uma insinuação apenas, tá? Não é muito cobrado nas provas que você saiba o texto de origem assim, quando é uma alusão. Mas é bom que você entenda que muitos textos são construídos a partir de outros. A construção é feita a partir de outros. Por isso que é importante também aqui. E uma outra forma de intertextualidade é a tradução. Como assim? A tradução também é. Por que a tradução é uma intertextualidade? Porque a tradução você pega um texto numa língua estrangeira e parte para a tradução para a língua nativa. Então, essa tradução aqui, o que acontece? Quando existe uma tradução, né, para quem já conhece aí língua inglesa, quem já estuda a língua portuguesa, inglês, espanhol ou outra língua, sabe que quando você constrói um texto, quando você tem uma língua, a língua não é somente regras, você fala alguma coisa e está envolvido ali um pouco de sentido, de semântica, de cultura, de contexto histórico, social. Então, a tradução de uma língua para outra não pode ser literal. Você tem que pegar uma frase da língua estrangeira e adaptar à língua materna, à língua nativa. Então, por isso que é uma forma de intertextualidade, porque senão reproduz fielmente de uma língua para outra. Você adapta aquela frase para a língua materna. Então, por isso a gente chama isso de tradução, porque você não tem uma transcrição literal, você adapta isso a isso. Às vezes uma frase, uma palavra, uma fala aqui, não pode ser literalmente transposta aqui, você tem que fazer a adaptação, considerando cultura, contexto, tudo isso importa aqui. Então, por isso que a tradução trabalha nesse sentido, tá? Aí, claro, é uma parte bem importante também para você entender que você pode ter, claro, isso no meio de um texto, tá? Agora, para a gente marcar bem, então, o nosso conteúdo, fixar bem o conteúdo, a ideia é que a gente agora faça um pouco de exercícios. Então, você vai perceber aqui
que nas questões que nós temos, predomina bastante o emprego de gêneros textuais e pode ter intertextualidade nos gêneros textuais? Lógico. Você pode ter, por exemplo, uma charge em que essa charge usa um texto de referência para ser construída. Pode, sem problema nenhum. Então, a intertextualidade não é algo assim que vem separadamente, não é isolado. Você vai perceber a intertextualidade dentro dos gêneros textuais, como eles são construídos, tá? Então, me acompanhe agora na nossa primeira questão. A questão pede o seguinte: te dá um texto de referência e fala assim: quanto ao seu gênero, esse texto é. Então vamos lá. O texto fala assim: o filme Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, dirigido por tal pessoa, foi rodado no interior de 5 estados do Nordeste. A ideia inicial dos 2 cineastas era fazer um documentário sobre as feiras do sertão. Entre a primeira e a última filmagem houve uma interrupção de 9 anos e a montagem final é de fato uma ficção sobre a viagem e o amor, sem perder uma dimensão crítica sobre a cidade brasileira. O filme transcende o registro de mero documento, transmite emoções ao espectador e convida-o a refletir sobre a região e as pessoas que nela vivem e trabalham. Um dos achados do filme, cuja narração é conduzida pela voz de um geólogo, foi relacionar o estudo do solo com a desilusão amorosa. Uma sondagem no interior da Terra Árida tem como contraponto uma sondagem da alma das personagens. Como acontece com os bons romances, que se revelam com mais intensidade ao serem relidos, esse filme convida o espectador a assisti-lo 2 vezes. O texto fala o seguinte: quanto ao gênero, esse texto é. Aí ele fala para você: uma crônica imaginosa, uma reportagem rotineira, uma crônica crítica, uma reportagem promocional e uma crônica informativa. O que você vai perceber aqui? Primeiro, porque é uma crônica. Aqui o autor ele usou algo que já existe, que é um filme que foi já lançado, então algo que realmente é algo cotidiano do dia a dia. E a partir desse filme ele tece algumas reflexões, ele mostra, fala sobre o texto, faz uma crítica. Então, o que acontece? A resposta mais adequada fica por conta da letra C. É uma crônica crítica pela qual o autor comenta a produção de um filme, isso mesmo, cujo intento inicial foi alterado, realmente é o que ele fala aqui, e avalia suas qualidades artísticas e culturais, é isso mesmo. O autor aqui ele fala sobre o filme, como ele foi construído, né, o que se passou, aí nós temos aí os 9 anos de diferença, e você percebe que aqui o autor também traz um pouco de avaliações, ele traz um caráter opinativo. Portanto, aqui a opção adequada é essa letra C. Próxima questão. Condizente com o gênero crônica, o texto consiste em... Aí ele te dá aqui o seguinte, o texto em si, ele fala para você, é um texto curto, ele fala assim: pode ser um saudosismo bobo, mas tenho saudades do tempo em que se ouvia o futebol pelo rádio. Vejo que é um assunto do dia a dia, uma coisa que realmente acontecia no dia a dia. Às vezes era apenas chiado, às vezes o chiado se misturava com a narração, às vezes a estação sumia. Sem mais nem menos, voltava e o jogo parecia tão disputado, mas tão emocionante, repleto de lances espetaculares, que tudo o que queríamos no dia seguinte era assistir os melhores momentos da televisão. Hoje, todos os jogos são transmitidos pela televisão. Isso é uma coisa esplêndida, mas sepultou a fantasia, a mágica. Agora, que fique claro, em absoluto, falo mal da tecnologia. Ao contrário, o avanço tecnológico, principalmente a chegada da internet, trouxe muita coisa boa para muita gente. Lembro que ainda engatinhava no plano do direito e, se quisesse ter acesso a uma boa jurisprudência, tinha que fazer assinatura. Hoje está tudo aí disponível, à farta de graça. Somente quem viveu numa época em que não havia internet tem condições de dimensionar o nível de transformação e de reprodução do conhecimento humano que ela representou. O que você tem aqui? Aqui realmente, o que é mais adequado ao texto é um relato perfeito, subjetivo. Por que ele é subjetivo? É um relato pessoal. O narrador está relatando algo que é muito pessoal, de experiências cotidianas, que é você assistir e usar a internet, antes futebol pelo rádio, agora pela televisão e tudo mais.
com linguagem coloquial. O que é uma linguagem coloquial? Uma linguagem comum, assim, uma linguagem da informalidade. Porque ele fala assim, agora que fique claro. Então, as falas que aparecem aqui são falas muito próximas da oralidade, porque é como se estivesse conversando com alguém. Então, a letra C é a mais adequada, porque é um relato subjetivo de experiências cotidianas com linguagem coloquial. Perfeitamente, então, letra C é minha resposta. Próxima questão. Temos o seguinte: com respeito ao gênero, é correto afirmar que o texto acima é. Então, aqui, aí eu sugiro que você pause o vídeo, leia o texto, porque é um texto um pouco mais longo. Aqui, a resposta adequada é a letra B, porque você tem aqui uma crônica, e olha só o que você tem de explicações. Uma crônica por trazer reflexão sobre o momento histórico com o uso de linguagem coloquial. A crônica vem muito com essa característica. Como ela trabalha muito com marcas do dia a dia, com questões do dia a dia, você tem uma linguagem um pouco mais coloquial. Então, realmente, ali você tem uma crônica e a crônica faz uma reflexão, de um assunto que é comum, que é muito comum à sociedade, e a linguagem geralmente é uma linguagem coloquial. Não é um poema em prosa, tá? Não é uma poesia, não é um conto, como ele propõe ali. E aqui, não é letra D, uma crônica para dar voz a animais? Não, também não. Então, a letra B não é a resposta adequada. Próxima questão, aí temos o seguinte: o texto pertence ao gênero. Então, aqui também eu sugiro que você leia o texto. Eu vou ler só o comecinho dele. O linguista Noam Chomsky uma vez sugeriu que a ignorância ou desconhecimento que se tem a respeito de um tema qualquer poderia ser dividido em duas categorias: problemas ou fatos que estejam dentro da capacidade de raciocínio e mistérios que se localizem além dela. Segundo eles, problemas abrangem as questões que podem ser compreendidas e respondidas, mesmo que não sejam diretamente solucionadas. Mistérios, por sua vez, têm uma característica particular. Eles são, por definição, incompreensíveis. Aí ele continua aqui falando sobre esse mesmo assunto. Então, o gênero pertence a quê? Ele fala que é uma notícia. Não é notícia, porque a gente tem que ter um fato. Um começo, meio e fim, quando, como, onde, quem, tem que ter tipo um acidente de trânsito, isso é uma notícia. A crônica, ela pega um assunto cotidiano, um fato cotidiano e propõe reflexões, não é também. Aqui você tem a marca, aí ele fala que é um editorial e ele fala que a ausência de tipo dissertativo, não. O texto aqui é dissertativo, ele fala sobre um assunto. Então, a ideia mais adequada é a letra E, que é um artigo de opinião. Porque ele é um artigo de opinião, é falado sobre um assunto e que se verifica a presença do tipo dissertativo. Então, resposta letra E. Fechamos aqui com a ideia de gêneros textuais, como eles são importantes, e eles têm várias formas eles podem aparecer de várias formas, e aí intertextualidade, que ela pode apresentar, ela pode aparecer dentro de qualquer gênero textual e também faz parte das tipologias textuais. É tudo um bolo só, uma mistura só, mas todas essas características são importantes para você entender bem um texto e daí caminhar para uma boa compreensão e uma boa interpretação. Tudo bem? Então, até o próximo encontro e te vejo na próxima aula.